Ontem no Metrópolis, a jornalista Andresa Matais soltou uma bomba para o meio político brasileiro, onde ela dizia textualmente, abre aspas, Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Bom, evidentemente que todo mundo foi pego de surpresa, porque afinal de contas, a gente não imaginaria que numa altura dessa do campeonato, faltando ainda mais de um ano para as eleições, o presidente Bolsonaro fosse bater o martelo sobre a sua sucessão, inclusive até porque ele próprio poderá estar na urna no ano que vem, a depender das mudanças de ventos que sopram na política brasileira, como já aconteceu anteriormente em outras ocasiões. E aí todo mundo ficou se perguntando, putz, que furo essa mulher deu, né? Rapaz, quer dizer então que Bolsonaro já escolheu o Tarcísio? Ninguém soube, só Andresa Matais. Pois é, mentira tem perna curta. Essa matéria dela foi de ontem às 5h17 da tarde, para ser mais preciso. No dia seguinte, não durou nem 24 horas, o senador Flávio Bolsonaro simplesmente desmentiu o que a Andresa Matais havia falado. O Flávio disse em suas redes sociais, abre aspas, acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo, obviamente, é mentirosa. Aviso aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e não precisa ficar provando nada a ninguém toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenho a convicção de que estaremos juntos em 2026, para desespero da extrema esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros. Estamos juntos, Tarcisão, fecha aspas, para o senador Flávio. Bom, como vocês viram, era uma mentira. Mais uma mentira do Metrópolis, mais uma mentira da Andresa Matais. E eu fico me perguntando, isso aí é para ganhar like? Isso aí é para falarem do nome dela? Isso aí é para falarem no veículo dela, o Metrópolis? Porque não tem cabimento uma coisa que seria desmentida tão rapidamente como foi, né? Uma coisa que é facilmente você pode descobrir a verdade sobre isso e ela simplesmente publicou. Como eu disse, não sei se é para ter like, se é caça-like, se é o nome dela que precisa estar em voga, etc e tal, mas a verdade é que pegou mal e era mentira, dona Andresa Matais. Mentira, a senhora mentiu, com todas as letras. O próprio Flávio encontrou com o pai ontem, e o pai deve ter ficado estarrecido quando leu uma bobagem dessas. Porque, como eu disse, não tem o menor sentido, há mais de um ano e um mês das eleições, o presidente Bolsonaro decidir quem será seu sucessor, até porque é longínqua, mas ainda resta a esperança de que o presidente Bolsonaro, ele próprio, esteja na urna. Como eu já disse, o Brasil é imprevisível. Os ventos mudam da noite para o dia, né? E tudo pode acontecer nessa sucessão presidencial. Então, não faz sentido o presidente Bolsonaro anunciar com tanta antecedência o seu sucessor. Bom, fica a lição aí tanto para Andresa Matais quanto para o Metrópolis. Apura melhor, ligasse para o senador Flávio Bolsonaro, ligasse para Eduardo Bolsonaro, para a própria Michele, não é? Porque era uma coisa que poderia ser esclarecida rapidamente se ela fizesse um bom jornalismo, que é ouvir as duas partes. Eu também não sei quem soprou isso no ouvido dela, não sei se foi a galera do Valdemar, né, junto com o Duda Lima, que estão sabotando a todo momento os esforços do presidente Bolsonaro de se viabilizar politicamente novamente. Como todo mundo sabe, eles têm interesse de que o Tarcísio seja candidato à presidência com o Ciro Nogueira como vice. Então, é realmente muito estranho, né? Um veículo como o Metrópolis dar espaço para uma mentira deslavada dessa e que foi desmentida rapidamente pelo senador Flávio Bolsonaro. Enfim, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Não vai ser agora que a gente vai saber quem de fato é o candidato da direita.
Mas a direita verdadeira, que só existe uma, que é a direita bolsonarista. O resto é a direita permitida, com os governadores democráticos que estão aí, um de sorrisinho para o outro, mas por debaixo dos panos, um tentando inviabilizar o outro para ele próprio se cacifar à presidência da República. E eu acho, é só um achismo, que nenhum deles será o escolhido pelo presidente Bolsonaro. Não tem sentido, porque se eu fosse o presidente Bolsonaro e eu não pudesse me candidatar, eu escolheria Eduardo, que talvez também seja impedido de se candidatar, porém tem o Flávio, porém tem a Michele Bolsonaro, que é um nome fortíssimo. Então, se eu fosse o presidente, eu escolheria alguém da minha inteira confiança, e isso você só consegue encontrar, muitas vezes, na própria família. Bom, é isso, meus amigos. Como eu disse, a mentira tem perna curta, e isso não é jornalismo de jeito nenhum. Ela poderia ter evitado esse constrangimento, ela poderia ter evitado tudo isso simplesmente com um telefonema para o Flávio, mas ela preferiu lacrar, ela preferiu que o nome dela ficasse em voga, e é isso que a gente está vendo aí. Foi desmentida porque era mentira.